Muito bem, vamos ler a palavra do Senhor? Glória a Jesus. Êxodo, capítulo 10, do versículo 21 ao 29. Êxodo, capítulo 10, 21. Glória a Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Nona praga, trevas. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então, Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. E não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó e este não quis deixá-los ir. Disse, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim e guarda-te, que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto morrerás. Respondeu-lhe Moisés: bem disseste, nunca mais tornarei eu a ver o teu rosto. Amém? Feche teus olhos e fale de novo com Jesus. Glória a Deus. Querido Deus, muito obrigada, porque estamos aqui. Obrigada pela sua bondade, pela sua misericórdia, como o Senhor é maravilhoso. Te dou graças, Senhor, pela vida de todos que aqui estão. E eu peço em nome de Jesus, a tua presença e a tua bênção sobre nós. Que tudo aquilo que for contrário ao teu Espírito Santo saia deste lugar. Para que aqui possa ser, ó Deus, um lugar de adoração ao teu nome. Um lugar de aprendizado, de conhecimento, de sabedoria divina. Um lugar, Senhor, de oração. Pai amado, em nome de Jesus, fica conosco. E me usa, Senhor, que eu desapareça por completo, mas que o Senhor apareça e esteja falando através da minha boca. Em nome de Jesus, que assim seja, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, pode se assentar. Glória a Deus. Muito bem, estamos quase terminando, né? Essa sessão de mensagens sobre as pragas do Egito. Hoje, então, vamos falar da nona praga, que foram trevas. Trevas sobre o Egito. E como nós lemos aqui, então, essa praga das trevas, Deus falou para Moisés estender a mão para o céu para que as trevas chegassem em toda a terra do Egito. As outras, Deus usou Arão, né, com o seu cajado. Muitas vezes Arão encostava o cajado na terra, na água, levantava para o céu e as pragas começavam. E aqui Deus disse assim, então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. E essa nona praga, então, irmãos, das trevas,
ela foi logo em seguida do que acabou a praga dos gafanhotos. Nós já vimos nas outras pragas que sempre tinha um tempo entre uma praga e outra. E essa aqui não. Essa aqui foi em seguida, porque Faraó estava já, podemos usar o palavreado de hoje, brincando, né, com Deus e com Moisés. Ele prometia que ia livrar o povo, Moisés orava, a praga cessava e depois ele voltava atrás. Então essa 9ª praga aqui, quando Moisés orou para que Deus retirasse os gafanhotos, logo em seguida, né, a Bíblia não nos diz se no mesmo dia ou no outro dia, não diz, mas diz que os estudos nos mostram que foi em seguida. Então Deus não mandou avisar, nas outras ele dizia, Moisés, diga para Faraó que amanhã, por essa hora, vai acontecer isso. E nessa não. Então nós podemos entender que foi em seguida. Então Faraó não teve tempo para se recuperar, vamos dizer assim, da praga dos gafanhotos, e já veio a outra praga. Tá, irmãos? Que foram trevas. E essas trevas, então, a Bíblia nos diz ali no versículo 21, que eram trevas que não se possam, trevas que se possam apalpar. Ou seja, era tão escuro que se dava de apalpar, pegar a escuridão, pegar as trevas. Aí nós entendemos o seguinte, que durante 3 dias houve essas trevas no Egito, e essas trevas então vieram como se fosse, para nós entendermos melhor, como se fosse um manto preto, grosso, que baixou sobre o Egito. A Bíblia nos diz que foram trevas que podiam ser apalpadas. Então, uma coisa tenebrosa, uma coisa muito séria, né? E essas trevas, então, elas, como é que eu vou dizer para vocês? Não adiantavam os egípcios acender velas, tochas, não adiantava. Porque essas trevas, como se fosse uma coberta negra, estava cobrindo tudo no Egito. Então, se acendesse uma vela, por exemplo, isso aqui é uma vela, vou acender a vela porque está escuro, para clarear. Não adiantava. Aquela treva espessa, então, que veio sobre o Egito, cobria também aquela luz da vela. Então, não adiantava eles acenderem tochas ou velas, o que fosse que eles tivessem, não adiantava. E essas trevas também, então, veja só, eles não enxergavam nada, eles não enxergavam nem o seu próprio vulto. Ou seja, eles estavam, né, no tão escuro que eles não se enxergavam. E por isso a Bíblia diz que eles ficaram por 3 dias no lugar, sem sair do lugar. Quer dizer, aquele que estava sentado, quando chegou essas trevas, ficou assentado por 3 dias. O que estava de pé, ficou de pé por 3 dias. Ah, pastora, mas como que você pode dizer isso? Porque a Bíblia diz que eles não podiam se movimentar. Então eles não enxergavam nada, não tinha uma única fonte de luz. E eles ficaram, então, esses 3 dias sem sair do lugar, imóveis. Por quê? Porque eles estavam com tanto medo dessa praga, dessas trevas, porque, como eu falo sempre nas outras mensagens, todas as pragas, né, Deus enviou para envergonhar os deuses egípcios, para dizer e provar que eles não eram deuses coisa nenhuma. Então essa aqui também foi assim. Deus enviou essa praga de trevas para envergonhar o Deus que para eles era o mais importante de todo o Egito, que era o sol. Eles adoravam o sol. Então, Deus mandou as trevas para dizer assim, vocês adoram o sol? Se ele for Deus, ele vai dissipar as trevas.
né? Entendido isso, irmãos? Mas não, o sol não podia fazer nada. Tanto que na terra de Gósen, onde moravam os hebreus, tinha luz. Então tinha claridade, tinha o sol normalmente. Mas aonde estava um egípcio, aonde estivesse um egípcio sequer, tinha trevas. Então aonde eles moravam, o castelo, vamos dizer assim, a moradia do faraó, né, estava em densas trevas. E os hebreus tinham luz. Então nós podemos entender que Deus novamente fez distinção entre o ímpio e o seu povo. Que Ele faz distinção hoje também, né, conosco, com aqueles que não o servem, para nós que o servimos. Amém, irmãos? Você alguma vez já sentiu assim? Eu sempre faço isso, eu gosto muito e não falo isso para me engrandecer, mas eu já falei aqui para vocês que eu procuro observar as mínimas coisas do cuidado de Deus. Deus cuida de nós de uma maneira tão carinhosa que às vezes as pessoas nem percebem. Ah, isso é coisa natural, acontece, é coisa da vida. Não, é a mão de Deus te cuidando, te protegendo, concedendo o desejo do teu coração. Então é Deus. E aqui Deus cuidou novamente do povo hebreu. Tinha trevas no Egito, mas os hebreus tinham luz. Eles tinham claridade, eles tinham a luz do sol. E como então esse Deus deles, né, que eles consideravam o sol como um Deus, eles chamavam de Amon-Ra. Amon significa culto e Ra, sol. Então, Amon-Ra, culto ao sol. E o próprio faraó era considerado filho de Amon-Ra. Então, o próprio faraó, ele mesmo se intitulava um Deus. Ele dizia que ele era Deus, ele era o Deus Sol, ele era filho do Deus Sol. Então, Deus nessa praga aqui, o nosso Deus envergonhou o Deus Amon-Ra, né, que eles diziam que era o Sol, mas que nós sabemos que o Sol obedece ao Deus Todo-Poderoso, porque é criação de Deus. O Sol não é Deus coisa nenhuma. E envergonhou também o próprio faraó, porque ele se intitulava, eu sou Deus, eu sou filho de Ra, eu sou o próprio Amon-Ra. Então o próprio faraó aqui com essa praga Deus envergonhou. As outras pragas Deus envergonhou os deuses egípcios e procurou dar lições, deu, né, lições para cada um dos egípcios que lá estavam mostrando que ele era Deus. E que os deuses deles eram falsos, eram demônios. E aqui Deus não humilhou só os deuses, mas humilhou também o próprio faraó. Porque se o faraó fosse Deus, ele teria impedido que as trevas ficassem sobre a nação do Egito. E as trevas então ficaram, né, por 3 dias. Agora imagine só, irmãos, quem sabe tem pessoas que digam, isso é impossível, a pessoa ia se mexer, e a pessoa ia sair, a pessoa ia querer se alimentar. E alguns até dizem, a pessoa ia querer ir no banheiro. Mas só que a Bíblia diz que eles não saíram do lugar. Então eu creio naquilo que a Bíblia diz. Aonde eles estavam, eles ficaram por 3 dias. No versículo 22 e no versículo 23, diz assim, estendeu, pois, Moisés a mão para o céu e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Quer dizer, onde estava, ficou. Até passar as trevas por 3 dias. Imagine só, você ficar num lugar parado por 3 dias sem ver nada, com um calor absurdo, porque no Egito é muito quente, é deserto, né? É quente. Você ficar sem ver
a pessoa que você pode ouvir, mas você não está enxergando, você não está vendo o que está acontecendo ao teu lado. É uma situação bem terrível, bem difícil. Então, por 3 dias, eles não saíram do lugar. E era trevas, então, que se podia tocar. Aqui eu quero chamar a tua atenção para um lugar que Jesus nos falou que é de trevas. Trevas, sem nenhuma claridade. Que lugar é esse? O inferno. Trevas onde não tem nenhuma claridade. Quantas pessoas estão no inferno nesse exato momento? Um calor insuportável, queimando, e não enxerga, só sente tormento, só sente dor na consciência, arrependimento. Então aqui foi um exemplo disso, né? Nós sabemos que essas pragas aqui do Egito duraram 3 dias, o inferno é eterno. Quem for para lá nunca vai sair, então vai ficar assim para todo sempre. Por isso a importância de aceitar o Senhor Jesus como Salvador, para ser salvo. Porque muitas pessoas dizem assim, mas do que Jesus veio me salvar? Do inferno. Porque as pessoas acham assim, eu estou bem, né? Se a pessoa está com saúde, está com dinheiro no bolso. Do que eu preciso ser salvo? Do inferno. Porque o inferno é terrível. E Jesus veio para nos salvar do inferno. Então, trevas espessas, onde não tem luz, onde não tem alegria, onde você não enxerga nada bonito, porque não tem nada bonito, né? Então, veja só. Essas trevas aqui, até tem eu não vou dizer cultura hebraica, mas eu vou dizer alguns judeus estudiosos, alguns rabinos. Isso aqui não está na Bíblia, tá? É conhecimento judaico, da cultura judaica, mas não que a cultura judaica esteja afirmando isso, é cultura oral, que passa de pai para filho. Então alguns, olha só, nem todos, mas alguns dizem que quando estavam então esses 3 dias de trevas no Egito, os hebreus podiam entrar nas casas egípcias e olhar o que quisessem. Porque aonde eles estivessem, teria luz. Mas os egípcios não enxergavam aquela luz. Para eles, estavam aquelas trevas espessas. Eu não estou afirmando isso, tá, irmãos? É um conhecimento que alguns judeus falam. Então, assim, por exemplo, está tudo escuro, mas entrava uma mulher hebreia na casa da sua senhora, né, que ela era escrava. Ela podia enxergar tudo. E aí esses que afirmam que isso aconteceu, dizem que os hebreus então entraram nas casas egípcias, sem os egípcios vê-los, e olharam as coisas que eles tinham, as riquezas que eles tinham. Por quê? Porque depois, quando eles saíram do Egito, Deus mesmo deu a ordem para Moisés, dizendo que antes de eles saírem, era para eles pedirem para os seus vizinhos, para os seus patrões ali, os seus senhores, era para eles pedir ouro e prata. E aí então, esses que afirmam que eles podiam entrar e entraram, mas não pegaram nada, eles só olharam, eles ressaltam isso. Eles olharam e não pegaram nada. Mas eles olharam, então eles sabiam tudo que os egípcios tinham. E depois, quando Deus mandou eles pedir, os egípcios disseram assim, não, nós não temos. E eles disseram, tem, eu vi, eu sei onde está. E aí então os egípcios, né, pela ordem de Deus, pela vontade de Deus, os egípcios deram ouro, prata, roupas para os hebreus quando eles saíram então do Egito. Mas mais uma vez eu digo, isso não está escrito na Bíblia, é uma cultura judaica, um conhecimento judaico, não cultura, um conhecimento judaico, que eu não posso te afirmar que isso seja verdade, mas que eu não duvido. Porque o povo judeu, obedecendo à lei de Deus, eles têm o costume de contar as histórias para os filhos,
para os netos, e vai passando de geração em geração. Então, isso aqui é possível, né? Então, veja só. Não tinha luz por 3 dias, para provar que o sol não era Deus coisa nenhuma. E uma coisa que Deus também fez nessa mesma praga, né, das trevas, porque não foi só o sol que escureceu, o sol, o astro maior, né, mas também a lua e as estrelas, porque de noite também não tinha luz, não tinha claridade nem da lua nem das estrelas, que também eram adorados como deuses. Então, nesta praga, Deus envergonhou os astros celestes, que os egípcios tinham então como deuses. Entendido até aqui, irmãos? Amém? Veja só. E um detalhe que nós temos que entender, abra a tua Bíblia lá em Apocalipse 16. Apocalipse. Capítulo 16, versículo 8 e 9. Diz assim: o 4º anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Olha só, irmãos, aqui nós vimos o que vai acontecer. Quando eu terminar de falar das 10 pragas, eu vou estar falando então a comparação, provavelmente vai ser junto com a mensagem de como Deus endureceu o coração do faraó e por quê. Eu vou estar fazendo a ligação entre as pragas do Egito com as coisas que vão acontecer na tribulação. Mas aqui, então, já é um pedacinho que eu estou explicando para vocês, e na passada também eu já falei. Então, assim, no período da grande tribulação, o sol vai esquentar demais. Tá? Trevas no Egito, e nós já vamos ler aqui sobre as trevas também do versículo 19 ao 11. Mas primeiro vamos entender isso aqui sobre o calor do sol. Os cientistas estão dizendo, não sei se você já viu alguma nota na internet falando sobre isso, que o sol está esquentando cada vez mais. Já viram, né, irmãos? E que ele vai esquentar e esquentar até explodir. E a Bíblia nos diz que um dia o sol não vai mais existir. E aqui a Bíblia está nos dizendo que o sol vai chegar a hora, num período da tribulação, que o sol vai esquentar tanto que vai queimar os homens com fogo. Hoje nós tivemos aí um dia bem quente, né? Mas nem se compara com o que está por vir ainda, para o período da grande tribulação. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: a palavra de Deus, ela é uma revelação progressiva. Quer dizer, ela vai acontecendo aos poucos. E uma coisa que já está acontecendo então, e que os cientistas já reconheceram, é que o sol está esquentando a cada dia que passa. Por que que o sol está esquentando a cada dia que passa? Porque nós já estamos pertinho assim, do período da grande tribulação. Então, Deus já começou a esquentar o sol, para que quando chegue essa época aqui, do período da grande tribulação, o sol vai queimar os homens com fogo. Estão entendendo, irmãos? Então, o sol não é Deus coisa nenhuma. O Deus Todo-Poderoso criou o sol e faz do sol o que Ele quer. Então, veja só.
No versículo 9 daí diz, com efeito os homens se queimarão com intenso calor. Irmãos, nós estamos tão perto do arrebatamento, nós estamos tão perto do período da grande tribulação, que essas coisas já começaram a acontecer. Nós sabemos que desde que Jesus falou, começaram a acontecer. Mas agora está cada vez mais perto, agora está cada vez mais próximo. Então, para aqueles que dizem assim, eu não acredito em arrebatamento, eu não acredito em grande tribulação, olhe para a natureza, olhe para o sol. O sol já está esquentando de uma maneira assim, terrível. Para quê? Para quando chegar esse período aqui, o sol vai queimar os homens. E queimar literalmente. Não é só você chegar no sol, ali num lugar que tem sol e ficar bronzeado, ficar queimado. Não, vai queimar. Onde as pessoas vão blasfemar contra Deus por causa do calor. Então imagine só, se nós aqui nesse calorzinho já estamos, eu principalmente, né? Que passo mal no calor, já estou assim. Imagine para quem estiver aqui no período da tribulação depois do arrebatamento. Em nome de Jesus, nós não estaremos mais aqui. Amém? Se você aceitou Jesus, tem que ter o coração preparado, você vai ser arrebatado, eu vou ser arrebatada, então nós vamos já estar na glória com o Senhor, onde o sol não vai mais existir. Por quê? Porque o próprio sol, a própria claridade é Jesus. Amém? Mas o sol vai chegar a passar por isso aqui. E agora vamos ler ali o versículo 10 e o 11, do mesmo capítulo 16, que diz o seguinte. O quinto flagelo. Esse aqui do sol queimar os homens era o quarto flagelo. Agora é o quinto flagelo. O que é flagelo? São os castigos que Deus vai estar mandando sobre o planeta Terra no período dos 7 anos de tribulação, que é o que vai acontecer depois do arrebatamento. Então diz assim, derramou o quinto anjo, a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. E blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Então vai chegar também o tempo, no período da grande tribulação, onde o sol não vai dar a sua luz. Olha só, cujo reino se tornou em trevas. Então as trevas aconteceram no Egito, vão voltar a acontecer no período da grande tribulação. E olha um detalhe aqui, irmãos, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Você já mordeu a tua língua com certeza, né? Às vezes a gente está comendo e sem querer, morde a língua. E sai sangue, muitas vezes machuca bem sério, né? E dói, não dói? Depois, qualquer coisa que você põe na boca, dá aquela dorzinha assim. Agora, olhe bem, se morder a língua dói, imagine a dor que eles vão sentir nessa época, porque eles vão morder a língua por causa da dor que estão sentindo. Então, como quem diz assim, para amenizar uma dor maior, eles vão morder a língua. Estão entendendo isso, irmãos? Vai ser uma coisa muito séria. Por isso que eu prego para você, prepare teu coração, para você não perder o arrebatamento. Porque quem perdeu o arrebatamento, a coisa vai ser muito triste, muito terrível aqui. Mas muitos estão brincando, né? Muitos estão levando na brincadeira, não estão prestando atenção nas coisas que estão acontecendo no mundo e nem no que a Bíblia fala. E aí vão perder o arrebatamento e infelizmente vão passar por tudo isso aqui, se não morrerem, né? Em algum desastre, em alguma coisa que vai acontecer quando acontecer o arrebatamento. Porque quando acontecer o arrebatamento da igreja, quando Jesus vier nos buscar, muitos desastres vão acontecer no mundo. Então, muitos vão morrer. Então, se a pessoa não morrer, né, nesses desastres, aqueles que ficarem vivos, então, no período da tribulação, vão estar passando por todas essas coisas, que são terríveis.
Uma outra coisa que não está aqui no assunto das trevas, mas já que eu falei, né, da revelação de Deus que é progressiva e que o sol já está esquentando para chegar então nesse período, quero falar para você também a respeito do que está lá em Mateus 24, que Jesus falou, que nem vou ler, só vou citar agora porque não faz parte do assunto, mas você já leu com certeza esse versículo, que Jesus diz assim, ó, que os tempos serão abreviados. Porque se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne sobreviveria. O que significa isso? Que no período da tribulação, o sofrimento vai ser tão grande, que se Deus não abreviar os dias, quer dizer, se Deus não diminuir os dias, ninguém resiste. Vivo, todos vão morrer. Então, olha só, faz algum tempo aqui, acho que ali pela metade do ano passado, por aí, eu preguei aqui sobre que o tempo está mais rápido, lembram, irmãos? E que nós comentamos também no estudo bíblico, que o tempo está mais rápido. E isso aqui também já é constatado pela ciência. A rotação da Terra aumentou de uma maneira tão grande que o tempo está mais rápido. 2020, isso eu já falei aqui, nós falamos, conversamos sobre isso, mas agora eu estou passando para você o que os cientistas falaram. Que 2020 foi o ano mais rápido que teve até agora. Passou super rápido, né? Mas que 2021 vai ser mais rápido que 2020. Então, olha só. E com certeza, irmãos, vai ser assim. Porque, olha, que dia é hoje do mês? 12. Parece que foi ontem que nós estávamos aqui na oração do 31 de dezembro, não é? Está passando rápido. Então, a rotação da Terra aumentou. E os dias estão encurtando, estão passando mais rápidos. Eu não vou estar passando aqui, né, os dados, eu não trouxe aqui. Mas no outro dia eu passo para você como que está a velocidade da Terra e as horas do dia. Mas olha só, o tempo então está passando mais rápido e Jesus falou que isso ia acontecer. É a mesma coisa do sol. O sol está esquentando tanto a ponto de que quando chegar o período da tribulação vai queimar as pessoas. E o tempo está tão rápido porque Jesus falou também que os dias vão ser abreviados. Então, os dias estão sendo menores, a gente não percebe porque a rotação da Terra a gente não enxerga. Mas os dias estão sendo mais rápidos, estão sendo mais curtos, e o ano de 2021, segundo os cientistas, você pode procurar na internet, tem lá cientistas falando, que vai ser mais rápido do que foi 2020. Então a Bíblia está se cumprindo. Por isso que eu digo para você, está assim, ó, pertinho, pertinho, pertinho do arrebatamento e de começar a grande tribulação. Amém, irmãos? Teve um outro dia que teve trevas sobre a face da terra. Quem é que lembra qual foi? Isso mesmo. Quando o Senhor Jesus estava na cruz, houve trevas por 3 horas. 3 horas. Jesus foi crucificado às 9 da manhã. Ao meio-dia, tudo escureceu. E ficou escuro até às 3, que foi a hora que Jesus morreu. Tá, irmãos? Então, olha só. Porque às vezes as pessoas dizem, mas isso aí é história, isso aí não acontece, isso aí não pode acontecer. Como não? Já aconteceu, e já aconteceu em alguns outros dias da história, né, do mundo. Já tem outros dias que teve trevas em determinados lugares, que anoiteceu enquanto era meio-dia, que as galinhas voltaram para o puleiro no galinheiro, porque elas acharam que era noite. Já viu falar dessa, irmã? Então, isso é possível, Deus pode fazer isso. E aqui, quando Jesus morreu, então, teve trevas por 3 horas. Por quê que teve trevas quando Jesus morreu? Porque Jesus, que é o sol da justiça, estava morrendo. Fizeram a ligação? Jesus é chamado na Bíblia, em Isaías,
Em vários outros versículos, Malaquias 4:2 fala que Jesus é o sol da justiça. Então Jesus é o sol da justiça, ou seja, é Ele que brilha, é Ele que manda, é Ele que governa, é Ele que tem todo o poder. Então, quando Jesus foi crucificado, houve trevas porque o sol da justiça estava morrendo, quer dizer, escureceu. E essas trevas, então, aqui, para nós, hoje, no sentido espiritual, porque eu sempre gosto de trazer, então, para nós o que significa aquelas pragas do Egito, né? Então, olha só, Jesus é o sol da justiça, escureceu quando ele morreu. E quem não tem Jesus hoje, vive em trevas constantes. Sempre está em trevas. Você já esteve em trevas, eu já estive em trevas. Antes de nós conhecermos a Jesus, nós vivíamos em trevas. É ou não é? É, né? Por isso, irmãos, que hoje, para quem já tem Jesus, é tão fácil entender certas coisas. Por exemplo, quando eu falo aqui sobre arrebatamento, alguns dizem isso é história, nunca vai acontecer. Mas por quê? Porque ainda não tem o sol da justiça iluminando o seu espírito para dar esse entendimento para ele ou para ela. Mas quem já tem Jesus, e que Jesus brilha nesse espírito, nessa alma, nesse coração, tem entendimento fácil. Então, para aquele que já aceitou Jesus como Salvador, é muito tranquilo, é muito natural entender o que a Bíblia fala. Por quê? Porque a luz do sol da justiça brilha em nós, então nós não estamos em trevas. Mas aqueles que não aceitaram Jesus ainda como Salvador, estão em trevas. Em trevas espirituais, agora eu estou falando, eu não estou dizendo que eles estão enxergando tudo escuro, não é isso. Trevas espirituais, ou seja, não tem entendimento, não tem conhecimento, não consegue entender. É tão fácil para nós entendermos como é necessário aceitar Jesus como Salvador, ser batizado, porque Jesus disse: aquele que crer e for batizado será salvo. É natural para nós hoje entendermos essas coisas. Mas para aqueles que ainda não têm Jesus, ainda estão em trevas espirituais. Então, às vezes, tem alguém lá na tua família que você fala, Jesus vai voltar. Ah, capaz, você é doido, isso aí não vai acontecer nunca. Não fique bravo com essa pessoa, ore por ela. Por quê? Porque ainda está em trevas, porque não tem a luz do sol da justiça, que é Jesus. Então, essas trevas que aconteceu no Egito, acontece hoje ainda, no sentido espiritual, fazendo com que as pessoas fiquem afastadas de Deus. Entendido isso, meus irmãos? Então, por isso que a gente vê tanta coisa acontecer por aí, a gente diz, mas como é que pode? Que absurdo! Uma mãe matar um bebê, um pai matar um filho matar o pai. Estão em trevas, não tem conhecimento da graça de Deus ainda. Então temos que orar por essas pessoas, para que elas possam ter o entendimento que nós recebemos quando aceitamos Jesus. Mas quem sabe você diga assim, pastora, mas eu não entendo muito a Bíblia. Você pode não conhecer a Bíblia toda, meu irmão, mas o entendimento que você já recebeu de Deus, você já sabe que o único que pode salvar é Jesus. Que não existe salvação fora dele. Não é assim? Então você já tem esse esclarecimento, você tem essa luz. Por quê? Porque é Jesus que brilha em você agora, que mora em você agora. Então o Espírito Santo te clareia a mente, o entendimento, abre o teu entendimento. Então você não está mais em trevas. Mas aquele que não tem Jesus ainda está em trevas. Ficou entendido isso, irmãos? Amém?